As we separate, as we go from our different homes, let's go with prayer now. Let's sing our good old dismissing song. How many knows it? Take the name of Jesus with you. Everybody together now. Let's sing. Take the name of Jesus with you. A child of sorrow and woe. It will joy and comfort make you. Take every woe. Precious name. Oh, how sweet. Oh, what earth and joy of heaven. Precious name. Yes, precious name. Oh, how sweet. Oh, what earth and joy of heaven. Listen. At the name of Jesus bow we, falling prostrate at His feet. King of kings, in heaven will crown Him. Oh, when our journey is complete, precious name, oh, how sweet, oh, how sweet, oh, how earth and joy of heaven. Precious name, oh, how sweet, oh, how earth and joy. Here's what I want you to do. Take the name of Jesus with you as a shield from every foe. When temptations bound you down, bring the holy name in prayer. Precious name, precious name. Oh, what earth and joy of heaven. Precious name, oh, how sweet, how sweet. Oh, what earth and joy of heaven. Amen. At the cross, where I first saw light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Oh, at the cross, where I first saw light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, I'm saying this now, excuse it, as being a personal experience.
But I want to tell you because it's a modern time. Estou dizendo isso, agora me desculpem por ser uma experiência pessoal, mas quero lhes contar porque são recentes. Someone said, oh, well, those things happened back in the days of the prophets, in the days... Alguém disse, bem, aquelas coisas aconteceram lá nos dias dos profetas. Nos dias... Well, God was showing examples. Bem, Deus estava mostrando exemplos. But did you know today God's building a church? Mas você sabia que Deus hoje está edificando uma igreja? You say, well, they had prophets, they had to speak the word of God. Você diz, bem, eles tinham profetas, eles tinham que falar a palavra de Deus. But he's got a church of God today. Amen. Mas ele tem uma igreja de Deus hoje. Notice, if something takes place, wish it could be all the time. Observem, há algo que acontece, gostaria que fosse o tempo todo. I would to God that it could be all the time. But it doesn't. Digo que isso poderia ser o tempo todo, mas não é. It just comes at His will. Isso apenas vem com a vontade dele. Now, a few days ago, or about 2 or 3 weeks ago, I was praying for people with leukemia. Agora, há poucos dias atrás, ou cerca de 2 ou 3 semanas atrás, eu estava orando pelas pessoas com leucemia. I was praying with people waiting for vision, that's sick and suffering. Estava orando com o povo, esperando por uma visão para os que estavam enfermos e sofrendo. Many I've waited on for years. For instance, little Edith Wright, crippled. Já esperei por muitos anos, por exemplo, a pequena Edith Wright, aleijada. I remember when her daddy was laying dying and God showed a vision for her daddy and let Edith lay there. Recordo de quando seu pai estava deitado moribundo e Deus mostrou uma visão para seu pai e deixou Edith deitada ali. There's a little woman, I guess she's still in here, Mrs. Geiger from Fort Wayne, pitiful looking little mother, young woman. Tem uma pequena mulher, eu acho que ela ainda está aqui, a senhora Geiger, lá de Fort Wayne, uma pequena mãe com a aparência de dar dó. Uma mulher jovem. She gave birth to a baby and the baby was so big, she was so little, it run her into cancer and God healed her the cancer. Ela deu à luz a um bebê e o bebê era tão grande, ela era tão pequena que a levou a ter câncer e Deus a curou do câncer. Now she's got almost a mental break from nervousness. She's in the menopause. Agora ela quase teve um ataque mental de nervoso. Ela está na menopausa. And the poor little thing and a real loyal husband. And the little feller has went everywhere, praying and seeking and crying. And me praying for such as that. Coitadinha. E um verdadeiro marido fiel. E a pequena companheira tem ido a toda parte, orando e buscando e chorando. E eu orando por tal coisa como aquela. And you know what happened? E sabe o que aconteceu? Brother Woods back there, his daddy came down, a Jehovah's Witness. O irmão Woods, ali atrás, seu pai apareceu, um testemunha de Jeová. Brother Woods was a Jehovah's Witness. O irmão Woods era testemunha de Jeová. God witnessed and declared himself to him by healing his boy, David, crippled. Deus testemunhou e se declarou a ele curando seu filho, Davi, aleijado. Then his brother came down. And his brother was living an immoral life. And there the Holy Spirit turned around and rebuked him. Seen the woman he was running with, and he surrendered his life and let every devil go out of him that day. Então seu irmão desceu e seu irmão estava vivendo uma vida imoral, e aí o Espírito Santo voltou e repreendeu,
vendo a mulher com a qual ele estava saindo. E ele rendeu a sua vida e deixou que cada demônio saísse dele naquele dia. And he's walking the streets now and doing everything he can to serve God, testifying to his people. E ele anda pelas ruas agora e faz tudo que pode para servir a Deus, testificando para o seu povo. Bom dia, irmãos. Amém? Nós vamos cantar o hino 81. O assunto da irmã falando sobre a idade de 24 anos. Essa idade de 24 anos, nós aproximadamente, eu tinha quando nós viemos aqui para Iporá. E agora em abril, vai fazer 20 anos nós estamos aqui. O tempo passa, né? A irmã Martinha era menina quase de colo. Irmão Pedro era um menino de uns 3, 4 anos de idade, ou 5 por aí, né? 7? Então achei que você é mais novo. Porque é bem pequenininho mesmo. Tem uns vídeos dele em casa lá, bem pequenininho. Mas o tempo passou, né? Aqui estamos firmes pela graça. Vamos cantar. Quero ser um vaso de bênçãos e um vaso escolhido por Deus. Para as novas levar aos perdidos.
Vamos ler os Salmos, irmãos. Número 20, ou capítulo 20, como queiram. Nós vamos ler todos juntos. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em seus carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, Senhor, o Rei querido, quando clamarmos. Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez, como tivemos aqui ontem, Pai, fomos ricamente abençoados, e assim estamos nesta mesma expectativa, Pai. Nós colocamos nossas vidas em Tua presença nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor seja com cada um de Teus filhos nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aproveitando o ensejo, irmãos, eu gostaria de justificar a nossa ausência nos próximos cultos, eu e minha esposa, por motivo de viagem. Eu vou levá-la para ver o papai. E que Deus possa conceder-nos a graça nesse propósito. Pastor Zé Alves. Bom dia, irmãos. Então nós vamos dar continuidade à leitura do selo, primeiro selo. À noite nós teremos a ceia do Senhor, Deus permitindo. Nós paramos aqui no parágrafo 34 e vamos continuar. Eu estava vendo aqui as anotações. Em 2009 nós estudamos esta mensagem com a igreja. Aliás, já houve mais outras vezes, né? Mas 2009 está anotado aqui. Os selos é a mensagem básica. Ela é a mensagem que nós espelhamos tudo, né? Toda doutrina, todo ensinamento estão firmadas no quinto selo, aliás, nos selos. Selos, repito, é o ensinamento básico da igreja, é o fundamento. Temos outras mensagens importantes que fazem parte da revelação dos mistérios. Temos muitas outras mensagens. Não podemos esquecer da mensagem A Ordem da Igreja, porque às vezes nós ficamos assim um pouco
ficamos um pouco firmados em ministérios. Às vezes o irmão fala assim, o pastor fulano de tal não faz isso. O pastor fulano de tal não faz isso. Mas nós não seguimos pastores da mensagem. Nós seguimos o profeta. Nosso mensageiro, nosso guia, vamos assim dizer, é o irmão Brana. Agora, nós, por sermos companheiros, ministros, companheiros, nós respeitamos cada decisão, cada ministério, porque eles já são homens maduros, né? Já são homens maduros, estão levando o povo a uma fé perfeita. Podemos até ouvir, podemos até recomendar para a igreja alguns pastores, mas nós não temos assim uma inocência. Às vezes tem irmãos que ele é inocente. Ele fala assim, mas o pastor fulano de tal não faz isso não. Mas espera aí, o irmão Brana fez. O irmão Brana ensinou, então nós vamos seguir o irmão Brana, né? Porque se o pastor não faz, o irmão Brana fez, tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa errada. Por que o irmão Brana fez e esse pastor não faz? Como, por exemplo, recomendar uma irmã para fazer a escolinha das crianças. A pessoa fala assim, porque lá na igreja fulano de tal, lá mulher não fala nada lá. Fala nada. Proibido. Está bem, é uma decisão dele, ele tem base bíblica, não é? As mulheres estejam caladas nas igrejas, Paulo mandou, mas nós temos que ter essas decisões com o irmão Brana. E na ordem da igreja, o irmão Brana mandou que a igreja escolhesse uma irmã, uma senhora. Não significa que tem que ser idosa. E às vezes nós confundimos e complicamos, como eles dizem, o meio do campo, né? É uma linguagem do futebol. O jogador que mais trabalha numa competição de jogo é o meio do campo, porque ele divide, ele distribui. Então, às vezes, nós complicamos o meio do campo e aí o atacante não faz nada, porque não chega nada para ele fazer. É uma expressão muito natural, mas que podemos usar, né? Então, nós não vamos complicar o meio do campo com opiniões de pastores, porque tem que estar embasado na mensagem. Não podemos ficar, principalmente, se tem um pastor, se tem uma irmã, se tem um irmão, que fala assim, eu prefiro não fazer, eu prefiro não ter. Tudo bem, isso é um problema seu com a sua igreja. Agora, eu quero saber se o irmão Brana fez. Então, o irmão Brana recomenda que seja uma irmã, eu não lembro bem os termos, mas assim, madura, né? Experiente, de testemunho, de vida exemplar, porque afinal vai ensinar as nossas crianças. E agora, como nunca, nós temos necessidade de ensinar os nossos filhos, porque o diabo está vindo com tudo que ele pode para a perversão das crianças. O diabo sabe que daqui poucos dias não era criancinha aqui os irmãos,
irmão Pedro, irmão Marta, e poucos dias, né? Hoje eles já são pessoas idôneas, já são pessoas que definem a vida. Então eles sabem que o tempo passa rápido e que eles poderão usar a opinião dessas crianças no futuro. Uma das coisas estratégicas deles é colocar aula o dia inteirinho para as crianças. Fazenda Nova, nós temos lá o irmão Valdivino, chateado porque ele tem 2 rapazinhos já que ajuda ele, mas eles vão às 8 para a escola, só volta às 6. Acabou, né? E ele sabe que eles não estão aprendendo boas coisas lá. Porque um menino, um adolescente, ficar o dia inteirinho no colégio, eles têm que inventar coisas. É dança, é filme, é jogo, é entretimentos, né? Para ocupar o tempo da criança. Porque nenhuma criança ficaria o dia inteiro estudando matérias, livros e essas coisas. Mas isso é uma estratégia. Eles querem tirar as crianças dos olhos dos pais e fazer a cabeça deles para eles convencer os pais da atualidade. Esse é o propósito deles, né? Porque eles chegam em casa, papai, não é assim não, papai, não é assim não, papai, não é assim não, porque nós aprendemos assim, é assim. E aí eles vão mudando os pais, né? Pais de cabeça tonta, pais de cabeça de vento. Eu queria ver eles mudarem o meu pai. Queria ver. Meu pai não conheceu Bíblia nem mensagem, mas para criar filho ele foi melhor que a maioria dos irmãos da mensagem. Prova é que ele deixou 9 filhos, o mais novo com 2 anos e o mais velho com 19 anos, e todos se tornaram gente trabalhadoras, honestas, bons pais de família. E isso é um bom resultado de quem sabe criar filhos, né? E criam filhos para estarem no mundo, na droga, no jogo, na briga. Pode até acontecer na casa de um cristão, mas é uma situação muito sofrida, né? Sofrida para os pais. Há pai que não dorme à noite quase, e também a mãe, porque as mães ainda preocupam mais quando os filhos partem para o mundo, né? Então é tudo estratégico. E agora, se os deputados, senadores liberar, vai acontecer aquela intenção de colocar nas escolas todo o ensinamento sobre sexo. Aí você fala assim, mas foi ontem à noite, eu estava lendo aqui uma mensagem do irmão Brana, ele dizendo, em 64, eu olhei até a data, em 64, já terminando o ministério dele aqui na terra, ele diz assim, estão ensinando sexo nas escolas, estão ensinando sexo nas escolas. O irmão Brana falou isso naquele tempo. Então hoje não seria nenhum avanço, né? Mas eu digo assim, completando a intenção que estão na mente dos políticos. Porque cada prefeito, cada governador tem o poder de liberar estas coisas, de aceitar ou não. Quando o prefeito tem tendência para a esquerda, ele já quer acompanhar a coisa, né? Exemplo do nosso prefeito de Fazenda Nova, já pôs toda a escola lá integral. Não estou dizendo que ele é à esquerda, não. Estou falando de quem tem a tendência. Eu nem sei que lado ele vai,
eu praticamente não conheço. É um menino criado ali, mas eu não conheço. Mas a administração dele é de invejar. Muito boa mesmo, por isso. Não mistura uma coisa com outra, né? Não precisamos misturar, não. Então nós vamos estudar esta mensagem repetindo o que eu disse. Ela é a base. Em toda a doutrina, tudo que ensinamos na igreja, é a mensagem básica. Voltando aqui ao 33, você vê que o livro realmente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Foi planejado. O livro da redenção, né? Ele foi planejado. Porque lá já estava a morte do Cordeiro, lá já estava o livro e os livros. Nós já entendemos isto, né? Que o profeta diz: cada criança que nasce na terra, Deus coloca um gravador. Naquele tempo, o irmão Brando usou essa expressão. Hoje nós diríamos, coloca uma filmagem, né? Porque pelo resultado que ele falou lá, é uma filmagem, porque ele diz que cada pessoa vai ser julgado e vai ver as cenas que ele fez aqui na terra. Quando ele negar aquilo, ele vai ver aquilo como se fosse um grande filme na sua frente. Então não pode ser só gravador. Mas Deus liga, e aquela criança começa a vidinha dela, vai indo, vai crescendo até chegar ao fim da vida. O último fôlego dele, quando ele puxa o fôlego e acaba, ele solta o físico, né? Ali terminou, ali Deus desliga o gravador. Então ficou tudo ali. E os livros é onde estão escritos tudo que a pessoa fez aqui na terra durante a sua vida, chamado livro, que vai ser usado para o trono branco. E o livro se refere ao livro da noiva, é onde estão os nomes. Esse livro é onde estão os nomes das pessoas que Deus chamou para ocupar lugar no corpo de sua noiva. Então está ali, é o livro da redenção. Tudo planejado. Tudo planejado. E foi escrito antes da fundação do mundo. E este livro, a Bíblia, foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os membros de sua noiva, seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado e agora está sendo revelado àqueles cujos nomes estavam ali, tudo a respeito disso. Que grande coisa! E João, quando ele viu isso, ele disse: todos no céu, tudo debaixo da terra, todos clamando, amém, e bênção, e honra, todo mundo louvando, né? Ele realmente estava tendo um bom tempo, e pois o Cordeiro era digno. Antes não era digno, por isso ele chorava. Mas quando foi apresentado o Cordeiro, virou festa, virou alegria, porque o Cordeiro era digno. E agora o Cordeiro está de pé. Agora, nesta noite, enquanto nós entramos neste 6º capítulo, ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo. E eu absolutamente hoje,
e espero que as pessoas sejam espirituais, eu teria cometido um terrível erro sobre isso, se por volta das 12 horas hoje, vamos notar bem aqui, irmãos, ele teria cometido um grande erro, se por volta do meio-dia, às 12 horas, o anjo não tivesse ido lá para corrigi-lo e ensinar ele o que ele deveria pregar. Ele teria cometido um grande erro. O Espírito Santo não tivesse entrado no quarto e me corrigido em certas coisas que eu estava anotando para falar. Ele estava preparando uma mensagem sobre a revelação dos selos, mas anotando aquilo, como todo pregador, todo pastor que prega, aqueles que pregam de improviso, né? Não é fazer de ninguém uma pessoa melhor, mas qualquer um que conhece a mensagem, que conhece a Bíblia, pode pregar sem precisar de ler a Bíblia nem a mensagem. Pode fazer isso, principalmente se ele tiver uma boa memória, né? Então o irmão Branham estava preparando o ensinamento sobre os selos. Eu estava tirando aquilo de um velho contexto. Eu nada tinha sobre isso. E eu não sabia o que o segundo selo é. Mas eu tinha alguns velhos contextos de algo que falei há vários anos atrás e anotei aquilo. Voltando às suas velhas anotações, né? E eu reuni aquele contexto do Dr. Smith, muitos grandes mestres de projeção que eu havia reunido. E todos eles criam naquilo, e então eu anotei. Eu estava preparando para dizer, bem, agora eu estudarei isso a partir deste ponto de vista. Quer dizer, ele iria pregar os selos baseado em opiniões de pastores. Veja o que eu acabei de falar há pouco, né? E ali, por volta das 12 horas do dia, o Espírito Santo simplesmente passou impetuosamente pelo quarto e a coisa toda simplesmente se abriu para mim. Guarde bem, qual foi o fenômeno, o acontecimento que aconteceu quando o irmão Branham estava ali no quarto? Foi por volta das 12 horas do dia, o Espírito Santo simplesmente passou. O Espírito Santo passou impetuosamente pelo quarto e a coisa toda simplesmente se abriu para mim. E ali estava isso. Vejam, este primeiro selo sendo aberto. Tão certo quanto estou aqui de pé nesta noite, esse é o evangelho verdadeiro sobre o qual vou lhes falar. Eu simplesmente sei que é. Porque se uma revelação é contrária à palavra, então ela não é uma revelação. E você sabe, há algumas daquelas coisas que podem parecer absolutamente a verdade, e no entanto não serem a verdade. Olha, irmãos, parece que eu entrei num assunto aqui no início até um pouco assim contraditório, mas a coisa vem encaixando, porque parece ser a verdade, mas não é. Agora, para nós termos certeza que é a verdade, nós precisamos de quê? Precisamos do profeta. Porque a Bíblia não é de particular interpretação.
Eu admiro pastores inteligentes, homens de liderança, que querem interpretar a Bíblia, fazendo crítica àqueles que usam mais a mensagem do que a Bíblia. Todo assunto que ele entra, até sobre casamento e divórcio, ele quer ser mais lúcido, mais inteligente do que o irmão Brana. Olha, por que fazer uma coisa dessa? Cai em descrédito, por isso que suas igrejas acabaram. Não tem mais quase ninguém ouvindo ele. Por quê? Porque a pessoa cai em descrédito. Eu tenho pensado comigo, irmãos do Brasil, irmãos que nos ouvem pela internet, o dia que eu não tiver um ensinamento fundamentado na mensagem, na Bíblia, porque quando se fundamenta na mensagem, fundamentou na Bíblia. Porque aonde foi que o irmão Brana deixou de usar a Bíblia? Ele não foi aquele de ficar citando versículos decorados um atrás do outro. Não, o irmão Brana, às vezes, ele usava um versículo ou dois da Bíblia, e às vezes ele citava até o lugar errado. Às vezes ele começava a falar aquele versículo e deixava reticências, porque a mente dele não lembrava aquele versículo de cor. Agora, se o irmão Brano não for exemplo para nós, quem que vai ser? É um que sabe a Bíblia de cor? É um que expõe a Bíblia? Não, eu quero o irmão Brana, mesmo sendo falho e fraco como ele era, como ele é na mensagem. Porque mesmo assim ele não tropeçou em doutrina. O que ele ensinou foi o assim diz o Senhor. Então nós somos fundamentados sobre isso. Não vem criticar quem usa mais os parágrafos da mensagem do que a Bíblia, porque isso é um argumento furado, irresponsável até. Então nós temos que permanecer para que as pessoas, não só para adquirirmos famas, que quem é o pastorzinho de Iporá, de uma igreja pequena, para estar querendo fama? Seria uma psicose, não é? Não tem jeito nem de se pensar nisso. Então nós não temos interesse em fama, nunca tivemos. Passamos por grandes igrejas nesse país, fundamentamos boas igrejas nesse país, mas concordamos em ser pequenos e humildes. Porque se eu não tivesse esse acordo, se eu não tivesse essa fé, eu estaria errado. Eu estaria errado em relação à mensagem. Vocês querem ver? Leem a primeira mensagem relacionada aos selos, que é Deus em simplicidade. Irmão Brana, para pregar essa grande mensagem, ele preparou a igreja para continuar a ser simples. Vamos voltar aqui. Irmão Brana teria pregado os selos baseado em opiniões, como seja de Smith e as que ele mesmo havia anotado há anos atrás. E ali, por volta das 12 horas do dia, o Espírito Santo simplesmente passou impetuosamente pelo quarto e a coisa toda simplesmente se abriu para mim. E ali estava isso, vejam, este primeiro selo sendo aberto. Tão certo quanto estou aqui de pé nesta noite, esse é o evangelho verdadeiro sobre o qual vou lhes falar. Eu simplesmente sei que é. Porque se uma revelação é contrária à palavra, então ela não é uma revelação. E você sabe, há algumas daquelas coisas que podem parecer absolutamente a verdade e, no entanto, não serem a verdade.
Parece que são, mas não são. Agora, quem vai saber o que é ou não? Agora, nós encontramos o cordeiro com o livro. E agora, no capítulo 6, nós lemos: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. Era uma voz tão forte, né? E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhes dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Quer dizer, essa questão de vitorioso aqui era o que ele estava pleiteando, porque ele não foi vitorioso, apesar de suas trapaças, apesar de suas conquistas, não é? No sentido que ele foi levantado, ele foi vitorioso, porque levantou, criou o sistema católico, apostólico romano, ele criou tantas doutrinas. Então ele foi vitorioso no tocante ao seu ministério. Nós temos que ver isto. Judas foi vitorioso? Foi, no tocante ao ministério dele. Ele ficou com Jesus, ele andou com Jesus, ele administrou o dinheiro de Jesus, e ele adquiriu tanta amizade. O Mombrano disse que ele era inteligente, era bonito, ele era o homem mais bonito entre os apóstolos, com destaques, amigo de Jesus. Mas qual era o fim dele na igreja? Era trair. Então, quando a pessoa trai a igreja, e ele parte para meios de ataques, e de perseguição, e essas coisas todas, ele está sendo vitorioso no que diz respeito ao ministério dele. Está sendo vitorioso, está sendo vantajoso, né? Porque ele está cumprindo o seu ministério. A Bíblia diz: cumpra o teu ministério. Agora, esse é o primeiro selo. Vou seguir mais em frente um pouquinho. E eu entendo que um homem tentando explicar isto está caminhando em terreno perigoso se não sabe o que está fazendo. Por isso que eu faço questão, irmãos, de ler, porque aí eu não estou pondo a minha interpretação. Bem, e então, se isto veio a mim pela revelação, assim eu o direi. Se eu tiver que tirar isto de minha própria mente, então eu lhes direi que assim o é, antes de eu falar sobre isto. Isso aí parte do quê? De sinceridade, né? Irmãos, eu vou falar sobre um assunto nesta noite aqui, mas é o que eu penso que é. Paulo falou isso, ele diz assim, que não o Senhor, mas a mim, quando ele deu a sua palavra sobre casamento, ele chegou a dizer que aquilo era uma opinião dele. Não todo o assunto, mas no tocante ao que ele citou ali. Então o irmão Brano não fez isso. Não. E eu lhes direi que assim o é, antes de eu falar sobre isto. Mas estou tão certo quanto estou de pé aqui, nesta noite, que isto veio novo a mim. Hoje, através do Todo-Poderoso. Não sou propenso e simplesmente dizer coisas assim. Quando vem a esta parte da Escritura, eu estou
Espero que você compreenda a respeito do que eu estou falando agora. Veja você. Agora, você sabe, e você não pode dizer coisas, se algo deveria estar aqui antes que isso acontecesse, você não pode dizer isto até que algo esteja ali. Bem, vocês estão compreendendo? Estão escutando? Ele faz a pergunta à igreja. Bem? Agora, os 7 selos, o livro enrolado está agora começando a ser solto pelo Cordeiro. E nós aproximaremos desse lugar esta noite, Deus nos ajude, enquanto os selos estão sendo rompidos e desprendidos, os mistérios do livro são revelados. Agora veja você, este é um livro selado. Agora nós cremos nisto. Não cremos? Nós cremos que este é um livro selado. O que faz dele ser um livro selado? Porque ele tem um selo. Um selo que não deixa ser usado antes do tempo. É como a carta que vai lá para a sua caixa postal. Ela vai endereçada a uma pessoa e só a pessoa pode abrir, porque ela tem um selo. Quando ela não é selada, é uma carta aberta, né? Todo mundo pode ler. Mas quando ela é selada, só a pessoa endereçada é que vai abrir ela e ler. Se alguém fizer isto antes da pessoa, ela pode ser até processada. Porque às vezes o assunto ali não é para ser conhecido e a pessoa pode mexer naquilo antes. Então os selos é isto. O livro está selado com 7 selos. Se tivéssemos falado a respeito desse tipo de livro, isto seria como colocar uma correia ao redor dele. 7 correias nos 7 livros, né? A irmã Brana mostra um livro como uma ilustração, mas não é esse tipo de livro, como essa Bíblia, não é um livro assim. É um pergaminho. Eu mostrei para vocês aqui no primeiro selo, que foi no domingo passado, né? Sobre o que é um pergaminho. É uma página, é uma folha que é enrolada. Eles usavam isso lá no Velho Testamento. Então, não é um livro, é um pergaminho. E então, quando o pergaminho é desenrolado, aquele é o número 1. E então, dispostos bem ali no pergaminho está o número 2. E diz aqui exatamente o que é, mas é um mistério. Quer dizer, o primeiro selo, o segundo. Sem dúvida, temos sondado, mas recordem, o livro está selado. E o livro é o livro do mistério, da revelação. É a revelação de Jesus Cristo. Vejam, um livro de revelações. E agora você sabe que através da era, o homem tem investigado tentando penetrar naquilo. Todos nós temos tentado pregar sobre os selos. Quando ele diz penetrar, é isso, né? É ensinar sobre os selos. Porque é a tendência, irmãos, principalmente dos homens mais intelectuais, dos homens mais famosos, é mostrar mensagens novas. Eles querem chegar num congresso, numa reunião especial, e pregar a mensagem que o povo não tem, para depois as pessoas dizerem, mas que grande pregador. Nosso pastor não prega desse jeito. Fazem isto, às vezes usando até a própria mensagem. E agora ficou melhor ainda, porque tem tantas mensagens novas no tablet. Se eu quisesse pregar aqui só sobre mensagem nova, eu podia escolher lá todo dia uma mensagem
encadernar ela, né? Você leva ali na gráfica, eles imprimem, encadernam, como eu tenho algumas aqui. Então eu poderia pregar sobre mensagens novas. Mas eu cheguei a uma conclusão, irmãos, que não existe mensagens novas. Não existe isso não. Você vai pegar muitas mensagens de irmão Brana que parece ser a mesma e não é. Por exemplo, cristianismo contra a idolatria. Às vezes irmão Brana pregou uma numa época e outra em outra, mudando apenas uma palavra. Aí você vai ver, o conteúdo é a mesma coisa. O conteúdo, ele usa praticamente as mesmas referências bíblicas, ele cita os mesmos casos. Por exemplo, nós pregamos ontem à noite sobre amnésia. E se você quiser encontrar esse assunto em outras mensagens, até mensagens novas, você vai encontrar, mas ele sempre está lá naquela clínica de repouso com aquela moça, eu não citei isso ontem, mas é um exemplo, que foi parar ali porque entrou na droga, estava lá sendo tratada ali pelos médicos psiquiatras. Você vai encontrar esses assuntos que estão naquela mensagem ali e que estarão em outras depois de anos depois. Por isso que quando nós vamos pregar a mensagem, irmão Brana, parece que estamos repetindo os assuntos. Mas não, ele também fez isto. Paulo também fez isto. Jesus também fez isto. Nós não temos aqui quatro livros chamados escribas, evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você lê o livro de Mateus, depois chega no de João, é quase a mesma coisa. Porque eles estavam escrevendo ali, ao lado de Jesus, o que estava acontecendo lá. Então nós temos ali os mesmos assuntos de Marcos, Lucas, João, Mateus. Isso é a mesma coisa da mensagem. E certa vez eu recordo, se acontece do senhor Borran estar presente, ou alguém da sua gente, eu não tenho a injeção de que isso seja um insulto. O senhor Borran é um amigo íntimo. Ele era o superintendente do serviço público quando eu estava trabalhando ali. Era o patrão, né? Logo que eu fui salvo, eu estava lhes contando a respeito de ler o livro de Apocalipse. E ele disse: eu tentei ler aquela coisa, disse ele. E o senhor Borran era um excelente homem, e ele era um membro de igreja, quer dizer, ele era um evangélico, né? E eu não sei a qual delas ele pertencia, mas ele disse: eu acho que João deve ter tido um jantar com pimenta vermelha naquela noite e foi para a cama com a barriga cheia. Quer dizer, o que ele estava dizendo? Criticando João por ter um pesadelo, né, com relação aos selos, melhor, com relação ao Apocalipse. Estava criticando. E eu lhe disse: embora isso pudesse ter causado, ou melhor, custado meu emprego, eu disse: você não fica envergonhado de dizer isto? E eu era apenas um jovem, mas eu disse: você não tem vergonha de dizer isso a respeito da palavra de Deus? Vem, embora eu fosse apenas um jovem, não mais que talvez 21, 22 anos, e o trabalho fosse escasso e houvesse crise econômica. Quer dizer, o risco que ele estava
tendo, né, de perder o emprego. Mas mesmo assim havia um temor ali quando eu, injustiçado, ouvia injustiça em relação à palavra de Deus, e ela é a verdade, toda a verdade. Então não foi um sonho ou nenhum pesadelo, não foi o que João comeu. Ele estava na ilha de Pátimos porque ele tentou colocar a palavra de Deus na forma de um livro e foi exilado pelo governo romano. Foi uma perseguição, né? Colocaram ele lá no exílio. E estava na ilha no dia do Senhor. Esse dia do Senhor aqui não se refere a um dia da semana, mas se refere à revelação que ele teve. E ele ouviu atrás de si uma voz de muitas águas e virou-se para olhar, e ele viu 7 castiçais de ouro, e ali de pé no meio deles estava o Filho de Deus. Castiçais. O castiçal, ele era um recipiente usado por Moisés lá no lugar, no tabernáculo. Aqui nós temos um exemplo dele aqui nesta Eras da Igreja. Essa parte ali, parte de baixo, né? Sendo um recipiente com 7 pontas, 7 pavios. Então ele é em forma disso aí que João viu. Deixa eu ver onde eu parei aqui. E então o livro é uma revelação. É isso mesmo? E então o livro é uma revelação. Então uma revelação é alguma coisa que é dada a conhecer em relação a algo. Algo que tem sido revelado. E agora observe, para que então você não esqueça isso. Isto está cerrado até o último tempo. Todo mistério está cerrado até os últimos tempos. E nós encontramos isso na Escritura aqui. Porque teria que ser revelado pelo 7º anjo. Quando o irmão Branham diz, nós encontramos isso na Escritura aqui, ele está se referindo a Apocalipse 10, de 1 a 7. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são rompidos, e quando os selos estiverem completamente rompidos, o tempo da redenção está terminado. Eu estou fazendo essas pausas aqui, irmãos, porque nós não precisamos correr, nós temos aqui entender. Ficar bem legível, né? Então, quando é que o tempo da redenção está terminado? Porque quando terminar o tempo da redenção, não há mais sangue no propiciatório, não há mais ninguém salvo. Que vai acontecer antes do rapto? Vai chegar a hora que não terá mais salvação para ninguém. Quando? É quando o último eleito for encontrado. Nós vamos ter aquele período de 7 dias de Noé. Deus mandou Noé entrar com tudo lá para dentro da arca, e o próprio Deus fechou a porta. Se Deus não tivesse fechado aquela porta, eu não sei o que iria acontecer lá dentro daquela arca, porque Moisés iria querer colocar quase todo mundo para dentro. Mas Deus fechou a porta, deixou só uma janelinha lá em cima, para eles respirarem, ver lá fora, alguma coisa, né? Mas não cabia ninguém para sair. Porque o Cordeiro sai do posto de intercessão. Olha só, depois que o Cordeiro largar o posto de intercessão, ele vai para o trono, e aí só resta juiz, para reclamar os seus.
Ele era um mediador entre isto, mas quando a verdadeira revelação acontece nos selos, à medida que eles começam a se romper, o Cordeiro está vindo do santuário. É só você pegar lá a Bíblia, em Apocalipse, e ler, que você vai entender melhor sobre esse Cordeiro que está vindo do santuário. Está de acordo com a palavra. E nós lemos isto ontem à noite. Ele saiu do meio e tomou o livro. Então ele não é mais mediador, porque ele está mesmo, eles até mesmo o chamam de leão. A voz quando diz para João: não chores, porque o leão da tribo de Judá tem vencido, prevalecido. Só porque quando João virou para ver o leão, ele viu foi um cordeiro ensanguentado, porque ainda não era a hora do leão. O leão estará vindo para buscar a sua igreja, a sua noiva. Aí ele desce como leão para reinar o milênio. Aí não é mais cordeiro. Cordeiro é agora, é enquanto ele está no trono da intercessão. Mas quando a verdadeira revelação acontece nos selos, à medida que eles começam a se romper, o Cordeiro está vindo do santuário. Está de acordo com a palavra, e nós lemos isto ontem à noite. Ele saiu do meio e tomou o livro. Então ele não é mais mediador, porque eles até mesmo chamam de leão. E este é o rei, e ele não é um mediador então. Agora, depois que ele largou o trono, ele não é mais mediador. Embora os personagens destes selos hajam começado na primeira era da igreja. Agora recordem, então você obterá o fundamento disto por completo, se pudermos, ou o mais completo possível, os atores. Eu colocarei isto assim, porque um ator é um homem que muda de máscara. Então veja só, o irmão Brando está relacionando aqui o primeiro selo com a primeira era. O primeiro selo não está cumprindo agora não, irmãos. Agora nós estamos esperando o cumprimento do sétimo. Porque o sexto é a grande tribulação. O quinto, almas debaixo do altar. O quarto é esses personagens aqui mudando de máscara. Por que ele mudou de máscara? Quem é esse personagem? O anticristo. Ele começou num cavalo branco, depois ele passou para o cavalo vermelho, ou eu troco às vezes preto com vermelho. Depois passou para o preto e por último o baio. Ele montou no cavalo baio e cavalgou até o fim. Hoje o anticristo está montado no cavalo baio, ainda, porque baio é a cor da morte. Então ele seguiu nesse cavalo baio. Então ele mudou, olha só, de máscara, branco, vermelho, negro, baio. Esses atores, eu colocarei isto assim. E nesse ato, nesta noite, nós vamos ver que é Satanás mudando sua máscara e todos atores. Cristo desempenha o papel como ele o fez quando ele se tornou de um espírito a um homem. Olha só, Jesus mudou de espírito para homem. E ele apenas colocou uma vestimenta de ator, carne humana, e desceu na forma de um homem, a fim de se tornar um parente redentor. Porque o que é o parente, irmãos? É o que tem o mesmo sangue. O mesmo sangue. Às vezes você chama uma pessoa de parente
é parente por afinidade, mas não é um parente, porque tem que ter o mesmo sangue. E foi o que Jesus fez, ele veio como ser humano, se tornando como ser humano, para ele ser o parente redentor. Agora veja você, é apenas uma forma de ator, e esta é a razão pela qual é tudo em parábolas, e sim, e a forma que eles estão aqui, como bestas e animais, e assim sucessivamente é uma coisa que continua, né? É um ato, e estes atores começaram na primeira era da igreja, porque era Cristo revelando-se às 7 eras da igreja, quer dizer, dando a conhecer, não é? Agora, compreende você isto? Correto, veem? Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Então, durante estas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, a mensagem do 7º anjo deve apanhar estes mistérios perdidos e entregá-los à igreja. Parágrafo 56, eu vou repetir ele aqui para vocês entenderem ele. Agora, nós observamos isso. Olha só. Então, durante estas eras da igreja, porque a igreja noiva, ela está dentro das 7 eras. Então ele usou aqui o plural, não é? Olha só. Então, durante estas eras da igreja, se referindo a todas as eras, ocorre uma grande confusão. Essa confusão é doutrinas. Essa formação aí do anticristo, ela é uma confusão desde o concílio de Niceia. Aliás, desde Nimrod, que foi uma sombra, um tipo. Nimrod foi o fundador do catolicismo. Lá em Babilônia ainda, lá após Noé ter descido da arca, aquilo foi tipificado por Nimrod, a esposa, um chama de como fala? Samira, mas tem outro nome, Samiramis, isso, irmão. Então, aquela foi a mulher que representava Maria, mãe de Jesus. E muito embora Maria não tem nada a ver com Samiramis, nunca. Ela era uma idólatra, uma pervertida. Maria nunca foi uma pervertida, uma idólatra, ela era uma cristã, uma filha de Deus. Ela foi para o Pentecoste, ela recebeu o Espírito Santo, ela estará no rapto conosco. Maria estará no rapto. Agora, fizeram dela o que fizeram, né? Mãe de Deus, secretária de Deus. Para você falar com Deus, você tem que falar com ela primeiro. E essa coisa toda é confusão, irmãos. É confusão mesmo, é verdade. Se tornou um espírito melhor. Ocorre uma grande confusão. E então, no final da era da igreja, a mensagem do 7º anjo deve apanhar estes mistérios perdidos e entregá-los à igreja. A igreja se refere à igreja da última era. Nós não somos a parte, não é, da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, não. Todos eles são nossos, mas quando se refere a este acontecimento aqui da revelação do selo, é dado à igreja desta hora, desta última era. Então vamos voltar lá? Você tem que usar a gramática certa, né? Então, durante estas eras da igreja, ocorre uma grande confusão, e então no final da era da igreja, a mensagem do 7º anjo
Que irmão Branham não foi mensageiro para a sexta e muito menos para as outras do passado. Ele foi para a igreja final. Então o sétimo anjo deve apanhar estes mistérios perdidos e entregá-los à igreja. Agora nós observamos isso. Vocês vão ouvir aqui a nossa leitura, irmão Branham dizendo que a mensagem do sétimo anjo, ela vem para pegar as pontas soltas, e ajuntar elas, e amarrar elas. Vamos pensar aqui, irmãos, semente da serpente, está na Bíblia desde Caim e Abel? Está. O maior exemplo da semente da serpente é o Caim, que foi gerado diretamente pela serpente no ventre de Eva. A maçã que eles dizem que Eva comeu, é maçã coisa nenhuma. Foi sexo com a serpente. E quem era a serpente? Era uma cobra? Ô, cabecinhas! Não era cobra não, era um animal bonito, que ficava entre o chimpanzé e o homem, andava ereto e conversava, era inteligente. Só porque Deus mudou ele, pôs ele para arrastar no chão. Olha lá no Gênesis, Deus mudando a serpente. Mas aquela serpente que foi lá conversar com Eva, tinha inclusive os cromossomos do homem no sangue. Porque sangue de animal não gera em ser humano não gera em animais. Os cromossomos do sangue, lá as partes do sangue, não é o mesmo. Mas Eva era, olha como ela estava tão próxima do homem. Por isso ela gerou Caim. Agora os frutos de Caim mostrou de quem ele era filho. Como que João diz assim, Caim sendo do maligno. Ô irmão João, que isso? Está chamando Adão de maligno? Porque ele é filho de Adão, aí. Não, ele não é filho de Adão. João estava certo. Caim sendo do maligno, matou o seu irmão. Que crueldade, né, irmãos? Você sabe qual foi o motivo? Alguém sabe? O motivo dele ter assassinado o Abel? Isso, não aceitou. Então causou o quê? Inveja. É só essa palavra, inveja. Irmãos, não tem um espírito mais terrível que pega uma pessoa do que a inveja. Pessoa invejosa, todos eles, ou todas elas, né, pessoa, são más, são revoltadas, são nervosas, elas são inconformadas. Por isso eles ficam, a primeira coisa que o invejoso faz é odiar. O ódio é próprio da inveja. Caim odiou seu irmão porque Deus aceitou o altar dele, do Abel, e não aceitou o de Caim. Então ele começou a odiar. Ele tinha que ter odiado só a Deus, né? Ele tinha que ter dito assim, ó, meu irmão, fica na sua aí, parabéns por você ter sido aceito por Deus, mas esse Deus agora eu vou odiar ele mesmo, porque não aceitou o meu altar. Mas ele foi cheio de inveja, porque Deus havia aceitado o de Abel. Então vamos voltar aqui, né? Isso aqui é coisa que a gente precisa ensinar e falar com a igreja. Vamos voltar aos 50. E então o livro é uma revelação. Então uma revelação é alguma coisa que é dada a conhecer em relação a algo. Algo que tem sido revelado. E agora observe, para que então você não esqueça isto. Isto está cerrado até o último tempo. Olha o que o irmão Branham está pedindo para você não esquecer. É que está cerrado, quer dizer, selado, né? Só poderia ser revelado
pelo sétimo anjo. Todo mistério está cerrado até os últimos tempos. E nós encontramos isso na Escritura aqui. Parece que eu já li isso aqui, irmão Pedro. Ah, então está aí, eu estou vendo que estou muito longe, né? Estávamos comentando aqui os 56. Mas não revelados então em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos da Bíblia, os mistérios estavam ali e eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João as viu aqui. Agora ele disse: há um cavaleiro no cavalo branco, mas o mistério disto é, havia um mistério que acompanhava aquele cavaleiro. Agora, o que era aquilo? Eles não souberam, mas é para ser revelado. Quer dizer, não vai ficar toda a vida, né, sem conhecer. Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. Olha só, esse parágrafo aqui, irmão, 57, parte dele, daria para fazer doutrinas aqui, ó. Daria para fazer doutrinas. É o que eles fizeram, esses pregadores da nuvem. Fizeram a doutrina dizendo que não existe mais salvação, porque o Cordeiro deixou o trono. Mas vamos continuar lendo e vocês vão entender. O mistério disto é, vou repetir, havia um mistério que acompanhava aquele cavaleiro. Agora, o que era aquilo? Eles não souberam, mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. Eu vou deixar cair uma coisinha aqui. Agora, se alguém pegar estas fitas, qualquer homem pode falar o que desejar. Quer dizer, interpretar, falar que é isso, que é aquilo. Ele tem o direito de falar qualquer coisa de sua convicção. Mas se você sabe, se um ministro não deseja isto entre sua gente, não quer passar as fitas de Mombrana, não quer usar a mensagem de Mombrana, né? Como alguns da mensagem já não estão mais usando, se é a questão da convicção dele, né? Melhor que ele fosse deixado sozinho, falando só. Você sabe, se um ministro não deseja isto entre sua gente, então diga-lhes para não tomarem isto. Mas isto é para as pessoas às quais eu fui enviado a falar, porquanto, ou portanto, eu devo revelar o que é a verdade. Eu mesmo diria para o irmão Brana, se eu estivesse conversando com ele, eu diria: irmão, eu fui levantado para pregar a sua mensagem, para ler a sua mensagem para o povo. Eu não tenho outro ministério. Não tenho. Por quê? Falta de capacidade? Não, é questão de convicção. Eu leio na Bíblia, quando a Bíblia diz que Josué lia os livros de Moisés para o povo. Ele lia o livro de Moisés. Será que Josué não seria um bom pregador se ele quisesse? Nós lemos na história aqui em Neemias, já quase no fim do Velho Testamento, quando eles voltavam de Babilônia, Esdras, o escriba, o cantor, líder de cântico da igreja, ele motivava a igreja pelos hinos. Ele motivava a igreja. E ele lia também os livros de Moisés para o povo. Ele era escriba, quer dizer, quem escreve, porque olha só, o relato de Babilônia, o retorno de Babilônia, a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo. Eu fiquei assim um pouco até gostando, porque tem uma menina lá
em Israel, né? Você não pode crer em tudo que ela fala. Ela não é da mensagem, anda até de calça esporte, né? Mas é uma pessoa decente. E ela dando grandes ensinamentos sobre o que é Israel, sobre cada altar ali dentro, cada coisinha. E ela falou, já saiu da minha mente o que ela falou. Mas ela mostrou estas coisas, ela mostra essas coisas nos seus vídeos. E até são instrutivos. Vou voltar aqui para mim pegar a linha que eu queria. Isto é para as pessoas às quais eu fui enviado a falar. Portanto, eu devo revelar o que é a verdade. Então, esse deve ser a minha convicção. Ah, sim, estamos falando sobre Esdras, aquele que leu os livros de Moisés para o povo. É como um pastor pregou essa semana, não lembro quem, ele disse: por que Josué não leu outros livros? Por que Esdras não leu outros livros? Existiam tantas coisas, mas eles fizeram questão de ler os ensinamentos de Moisés. Então eu fui levantado como um Esdras na mensagem, como um Josué na mensagem. Eu só tenho convicção de ler a mensagem do irmão Brana para o povo, porque eu julgo que eu estou livre do sangue de cada um, quando eu leio a mensagem. Agora, o Cordeiro, no tempo da intercessão aqui atrás, ele sabia que ali havia nomes que foram colocados ali desde a fundação do mundo. O Cordeiro sabia. Voltando lá na Aline, ela mostrando as 3 construções do templo. Porque nós somos ensinados que o primeiro foi construído por Salomão, não é? Depois ele foi reconstruído, mas ele foi destruído no ano 70. Ele foi destruído, só porque ali eles não levantaram mais o templo, levantaram o templo muçulmano, a mesquita de Omar. Depois eu vou ver direitinho sobre isso e nós podemos falar melhor. E enquanto aqueles nomes não tivessem sido manifestados sobre a terra, ele tinha que permanecer ali como um intercessor. Vamos repetir isso aqui, irmãos. E enquanto aqueles nomes não tivessem sido manifestados sobre a terra, porque eles já foram colocados lá antes da fundação do mundo. Mas Deus quer que eles apareçam aqui. Por que Ele te colocou aqui no Iporá, na cidade do interior de Goiás, para nascer aqui, criar aqui, viver aqui e aceitar a mensagem aqui? Porque quando você aceitou a mensagem aqui, que veio para a igreja, já faz 40 anos, já faz 30, já faz 10, você está se manifestando. É esta manifestação que Deus faz questão que estes eleitos se manifestem. Manifestem pelo quê? Pela mensagem. Ele tinha que permanecer ali como um intercessor, até que você viesse a aceitasse a mensagem. Você captou isso? Olha o tanto que você é importante. Olha o tanto que você é uma pessoa importante para Deus. Predestinação perfeita. Bem, correto. Ele tinha que permanecer ali porque ele veio para morrer por aqueles que Deus ordenou a vida eterna, através da sua presciência. Ele os viu, não através da sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse, mas através da sua presciência, ele sabia quem seria e quem não seria. Coisa terrível, né, irmãos? Portanto, enquanto houvesse um nome que ainda não tivesse sido esclarecido e declarado na terra,
Cristo tinha que ficar ali como um intercessor para cuidar daquele nome. Ah, meu Deus, vamos fazer um acordo com nós, meu Deus. Faz assim, o senhor leva a igreja no rapto, e o senhor sabe aonde está essa pessoa, o senhor leva ele junto com nós vamos aceitar. Ele pode estar bêbado, pode estar drogado, pode estar seminu. O senhor traz ele e nós vamos dar um jeitinho nele aqui, pôr uma roupa nele, dar um banho nele, e ele vai conosco e será nosso eterno irmão lá do outro lado. Pode ser até o filho pródigo. Quem sabe ele está à beira de um chiqueiro nesta hora, maltrapilho, sujo, fedido, e ele pode ser apanhado ali na beira daquele chiqueiro e ser levado no rapto. Não, irmãos, aí Deus seria frustrado, porque o filho pródigo caiu em si. É o que eu estava anotado para falar ontem aí. Ele perdeu a mente, porque se ele caiu em si, é porque ele estava fora de si. Ele largou a casa do pai, ele pegou a herança, ele foi embora, gastou com prostitutas e jogou tudo fora. Estava lá desempregado, com fome, e ele estava fora de si, porque a Bíblia diz que ele caiu em si. E ele lembrou: bom, eu aqui nesse lugar sem comida, na casa do meu pai, os empregados dele têm fartura, têm uma mesa, então eu vou voltar para lá, pelo menos para comer com eles, trabalhar com eles e comer com eles. Quando ele foi chegando, vocês conhecem a história. O pai estava ansioso por ver o seu filho chegar de volta. Seu filho chegar de volta. E aí ele fez aquela festa, colocou roupa limpa nele. É o que nós faríamos, não é? Levaríamos ele para casa e daríamos um banho. Ó, Senhor, é o último, então agora nós vamos embora no rapto. Nós vamos colocar nesse maltrapilho, nesse mendigo aqui, nós vamos colocar a melhor roupa, vamos comprar uma roupa por 5 mil reais. A melhor roupa, o melhor sapato, o melhor perfume. Vamos levar no salão, fazer barba, cortar o cabelo, no dentista, arrumar os dentes, escovar os dentes, limpar ele, tirar toda quanto é sujeira do seu corpo, e vamos colocar ele na igreja conosco, aí o Senhor vem, nos leva. Mas não, ele vai esperar esta pessoa chegar aqui, tomar a sua própria decisão, cair em si. Mas tão logo que aquele nome final tiver sido lançado naquele clorox ou alvejante, então seus dias de intercessão estavam terminados. Agora isso aqui, irmãos, esse parágrafo 60 explica o 57. Olha aqui, preste bem atenção. O 57. E havia um mistério que acompanhava aquele cavaleiro. Agora, o que era aquilo? Eles não souberam, mas é para ser revelado, esse anticristo do primeiro cavalo, né? Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixar o trono do Pai. De sua intercessão como parente redentor. Parece que nós temos que esperar acontecer o rapto para depois sabermos o que são os selos. Mas não é. Aqui, olha só. É o 60, né? Mas tão logo que aquele nome final tiver sido lançado naquele clorox, esse nome final é o último eleito, ou alvejante. O que é o clorox? Clorox e alvejante é um só, é a que boa, para tirar mancha, para limpar. Então o sangue de Jesus Cristo, ele nos limpa e purifica de todo o pecado. Ele é o alvejante.
Basta a pessoa ser lançada lá. E aquele que é sujo, que continue sujo. Depois do último eleito entrar e ser limpo, Deus não terá mais nada com o mundo, com as pessoas. Quem é sujo vai continuar mais sujo. Aquele que é santo, que permaneça santo. Vai ser uma definição, né, irmãos, entre santos e imundos. Ele deixa o santuário e então se torna o trono de julgamento. Ai daqueles que estiverem fora de Cristo então, porque ele já vai para a grande tribulação e depois vai se comparecer ali após o milênio, na segunda ressurreição, vão comparecerem lá para serem julgados. Agora, nem todos que vão ser julgados vão para o inferno, porque muita salvação comum será concedido ali no trono branco. Muita salvação comum. Nós vamos parar aqui, irmãos. Hoje já são 2. Desde o 3. Então vamos parar aqui. Próximo domingo nós vamos continuar. Eu fico devendo aqui sobre a construção dos templos, né? É tão simples. Porque na verdade, quando aquele templo de Salomão foi destruído, eles reconstruíram ele na volta da Babilônia, e depois ele foi destruído no ano 70. E esse terceiro agora que está lá, ele é a Mesquita de Omar. O que é Mesquita de Omar? É uma sinagoga dos judeus. Aliás, não é, desculpa, perdão, meus irmãos judeus. É um templo muçulmano, pagão, que está lá hoje, não é? Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que nos leve em paz para os nossos lares, nos guarda, Senhor, nesse dia e nos dê condição para estarmos aqui, uma boa condição, ó Pai, para tomarmos a ceia do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos a tua graça nesta hora, a saúde para cada um. O Senhor repreende os males, ó Pai. Toda doença está repreendida no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe nossos irmãos pela internet. Guarde eles, ó Pai. Ajuda eles a entender esta hora que nós estamos vivendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, também os que estão aqui pela internet, o irmão Servino em Fazenda Nova, a irmã Divina em Piloândia, o irmão Emi Alves em Cachoeira, a irmã Adriana de Jesus em Paranatinga, Mato Grosso, o irmão Nilson Cardoso e família em Palmas. Deus abençoe vocês aí, a irmã Nilva Cardoso, né? E a família, filha do irmão Osmar. Que Deus te abençoe, irmã Nilva. Irmão José Antônio e Marli em Cachoeira, e o irmão Valdivino e família no sítio Piquezeiro, lá no município de Fazenda Nova. Deus abençoe vocês. Deixa eu só ver aqui. Geralmente eu passo o link aqui para algumas pessoas e elas nos acompanham, né? Para o culto, escola, culto. Então nós temos aqui a irmã Sara em Cachoeira de Goiás, irmão José Maria no sítio Recanto das Águias em Surami. Nosso abraço a você, irmão José Maria. E a irmã Priscila daqui um pouco está vendo, porque ela está possivelmente em trabalho nesta hora, né? Os horários são muito diferentes, mas sempre acompanhando. Deus abençoe você também, irmã Priscila. Nosso abraço a todos, até a noite com a ceia do Senhor.
Vão com Deus, irmãos. É bom ver, Senhor Jesus.